Olá, Isadora, tudo bem com você? Olá, Rose, tudo bem? E você? Tudo bem, pronta para o nosso podcast? Vamos lá! Isadora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você também ao nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis, porque aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter a sua orquídea florida e saudável. Sabe aquela orquídea cuidada por você, a orquídea dos seus sonhos? Eu sou a Rosemary. Eu sou a Isadora, muito prazer. E o tema do nosso encontro de hoje é dormência. O que é isso para as minhas orquídeas? Elas precisam disso? E vamos começar com essa pergunta. O que é dormência, Rose? Dormência é a mesma coisa que você faz à noite quando você deita na sua caminha, no seu travesseirinho, coloca a sua cabeça e esquece do resto do mundo. É uma delícia. Uma delícia, principalmente hoje, né, Isadora, que tá aqui chovendo, ó, escuta. Tá Chovendo aqui, muito bom, fresquinho, gostoso. Então, naquelas horas que você passa lá adormecida, o seu corpo se renova, você recupera as suas energias, né? E você se recompõe para depois no dia seguinte começar tudo de novo. É claro, as nossas orquídeas são seres vivos e elas também passam por todos esses processos. É como se elas estivessem trabalhando, né, um certo período, elas vegetam, elas crescem, elas criam seus filhos, que são as suas flores, vamos dizer assim, né, entre aspas, e depois elas precisam também de um período de descanso, de recuperação. E é esse período exatamente que nós chamamos de o período de dormência das orquídeas. Muito legal. Então é basicamente igual a gente, um ser humano, né? Que a gente deita para se renovar, né? Mas claro que o tempo não é o mesmo. Não, o tempo das plantas são diferentes do nosso. São diferentes, tempo, né? Uhum. E quais são os sinais, Rose, que a gente vê que a orquídea está em dormência? Por que eu digo que o tempo das plantas são diferentes dos nossos tempos? Porque as plantas vivem em um outro reino, que é o reino vegetal, e não dá pra gente falar se ela sente dor, se ela sente tristeza, se ela sente alegria. Alegria eu não tenho certeza que elas sentem, porque olha só, Isadora, que coisa mais linda, né? E essa aqui que está com a sua primeira florzinha, muito linda, embora seja pequenininha, mas quando o buquê vem assim, com dezenas de florzinhas, ela fica maravilhosa. Então as orquídeas, elas também precisam dessa renovação, desse descanso para ela manter a sua beleza. A dormência, ela vai variar de uma orquídea para outra, porque nós sabemos que no universo existem acima de 35 mil espécies já catalogadas, fora as que não são catalogadas ainda, né? Espécies, Isadora. E tem muito, muito, muito mais que isso de orquídeas híbridas, né? Espalhadas pelo globo. Então, uma espécie é diferente da outra. Uma espécie precisa de um período mais longo, outra espécie precisa de um período mais curto. Algumas espécies, várias espécies, nem sequer passam por esse período de dormência, né? E algumas outras têm um período assim mais longo, às vezes você fica até preocupada, né? O que aconteceu? Minha orquídea parece que morreu. Muitas vezes a gente acha que a planta morreu e não é bem isso que acontece. Então a gente tem que entender cada espécie que a gente tem aqui nas mãos para entender toda a sua fisiologia e o que está acontecendo com a nossa planta. Mas tem algum sinal assim específico a gente vê nela e fala, ai, ela não está morrendo, ela está adormecida? Existe, por exemplo, eu deixei aqui este exemplar e esse outro exemplar aqui. E esta aparência destas orquídeas aqui, ela já te fala assim na cara que ela está em período de repouso. Ela parou todo o seu metabolismo, ela parou totalmente o seu período de vegetação ativa, de soltar brotos novos, de soltar raízes novas, daquele crescimento ativo mesmo, de formar as flores. Então ela terminou um ciclo. Esta espécie de orquídea aqui, desse gênero, esta aqui é o gênero Caracetum. Existem outras também parecidas, né, de outras espécies, que o fenômeno natural do período de dormência delas é bem semelhante, é bem parecido.
esta planta, ela chega neste período, nós estamos no meio do ano, hoje é julho, é inverno, elas precisam repousar, elas têm este mecanismo de defesa, porque lá na natureza, elas precisam se defender das geadas, dos frios intensos, que se essa orquídea estiver grudada num pé de palmeira, num tronco de coqueiro, por exemplo, ou numa árvore, né, lá nas florestas, e vier um vento muito gelado, uma geada, um granizo, estas folhas que são bem largas, olha só a largura destas folhas em comparação com as folhas das catleias. Olha só a diferença, né? E elas são até um pouco mais finas, assim, Sim, né? elas são fininhas, você pode até sentir que ela é uma folha bem suculenta realmente. Até ver, né, a fibra, né? Sim, a gente vê todos os seus vasos ali, ó. Dá a impressão até que a gente vê a seiva dela correndo, né, lá dentro. Então, nesses períodos de frio intenso, ela corre o risco de ser atingida e queimar todas as suas folhas e aí ela perde suas defesas e morre. Nesse caso, a natureza proveu ela desse mecanismo de defesa, ela entra em dormência, ela para a sua vegetação ativa e automaticamente, para ela poupar a energia que ela tem aqui dentro desses nutrientes, tanto a água quanto o alimento que ela armazenou aqui, então ela perde as suas folhas. Esse amarelo aqui não é doença. Você pode olhar assim, nossa, minha orquídea está morrendo, que dó! Mas não, ela não está morrendo, ela está se defendendo, ela está se protegendo. Ela vai terminar de amarelar toda essa folha, aí ela vai... sozinha a folha cai, igual essa daqui, agora há pouco, a hora que eu fui lá pegar o vaso, só de relar na planta, a folha se destacou e caiu, né? E algumas delas, assim que entra o outono, já começa esse processo também de dormência, né? Ela vai amarelando todas as suas folhas e cai. Algumas delas até demoram mais para perder todas as suas folhas, porque são plantas assim mais robustas, né? E ela tá assim, ainda ativa, né? Ela Tá firme. Tá firme, ela nem tá querendo dormir, mas até o final do inverno ela dá o seu repouso, sim. Às vezes, quando a planta é muito robusta, já começam a aparecer os novos brotinhos aqui, que a planta começa a acordar e ela ainda tem algumas folhas. Mas, se ela perder todas as folhas dos seus pseudobulbos, não tem problema, você pode ficar tranquilo. É normal, então. É normal, não precisa falar, minha planta está morrendo, minha orquídea está morrendo, tô com dó dela. Mas não, é normal. Fora, não é normal. jogue fora. Existem pessoas que jogam fora. Sim, porque acha que morreu, acha né? que morreu, minha planta morreu, perdeu todas as suas folhas, né? Então, esse tipo de orquídea são chamadas de orquídeas caducas. Ela tem esse período de senescência, ou seja, esse período em que ela perde as suas folhas. Existem aqui na natureza até mesmo as árvores, né? Sim, é verdade. Agora, as árvores também, algumas espécies perdem as suas folhas também no período de inverno, exatamente para essa proteção também, para que o frio intenso, as geadas... E muitas vezes a gente olha e fala, morreu a árvore, que dó. E às vezes nem é, né? É a dormência. É o período de repouso da árvore para ela se restabelecer, porque ali ela está reservando as suas energias, as suas forças, para depois que começar nova brotação, ela entrar em atividade. Então, logo mais, assim que terminar o inverno, esta planta aqui começa o seu período vegetativo ativo. Então esse é o tempo daí, dessa fase. Sim, é o tempo. E nesse período em que ela está aqui, a gente pode aproveitar para fazer outras coisas com ela. A gente deixa ela quietinha, a gente não se preocupa tanto com a irrigação, não tem necessidade porque ela está repousando, igual você. Você adormece, não fica bebendo água toda hora, né? E nem se alimentando toda hora também, né? Então é um período que o cultivador pode também descansar, ficar despreocupado. Eu não preciso de um cuidado com ela. Assim, claro que coisas básicas, mas eu preciso daquele cuidado sempre. Tem alguma coisa específica que eu tenho que fazer ou não? Não precisa se preocupar com ela, não precisa dar alimento, que ela não vai se alimentar muito agora, que ela está repousando, e nem excesso de água. Essas minhas duas orquídeas aqui, elas vivem
ali, elas são cultivadas no tempo. Ó, as folhas estão molhadas, porque hoje estava chovendo, então elas ficam na chuva. Mas como o substrato que eu preparei, que eu dei para ela aqui dentro, ele é todo poroso, ele tem a camada de drenagem embaixo, os furos também são estratégicos para drenar toda essa água da chuva, ela está tranquila. Ela não vai ser prejudicada porque ela está sem as folhas, entendeu? Então você tem que pensar em tudo isso quando você for replantar as suas orquídeas. E nessa fase, aí você pode me perguntar, eu posso replantar a minha orquídea? Não é aconselhado. Não é aconselhado. Não, não é aconselhado, porque ela está repousando, ela não quer ser incomodada, né? Salvo em alguns momentos assim, de extrema necessidade mesmo, ou que o vaso caiu, que quebrou, alguma coisa assim, que você vai fazer o replante dela, mas evite mexer com ela, deixa ela quietinha. Deixa ela no tempinho ali dela. Deixa ela no tempo dela, que a hora que ela acordar, você vai perceber pelos novos brotinhos que vão começar a sair aqui na base. Essa casca aqui é o quê? O que ela significa? Significa alguma coisa da dormência ou não? Esta casca sequinha aqui, nada mais é que a base da folha. Esses pseudobulbos, eles são folhas entamadas que foram crescendo, foram formando e foram se perdendo, né? Foram caindo com a caduquice, maneira de dizer. Então ele formou esse pseudobulbo. O pseudobulbo nada mais é que a formação de várias folhas encamadas, que depois perde a folha e fica só essa reserva aqui, específica para manter água e nutrientes para a orquídea. Legal. E Rose, essa aqui, por exemplo, né? Quanto que tem assim, olha, daqui 3 meses, né? Ela vai florir, ela vai sair da dormência. Ou é quando acabar o inverno, já? Quando acabar o inverno, normalmente, a hora que o tempo começa a esquentar, aí ela já começa a emitir os seus primeiros brotinhos aqui. Aí, nessa hora, você vai poder dividir esses pseudobulbos, se você quiser fazer várias mudas, porque cada pseudobulbo desse daqui pode significar uma planta nova. Ele vai emitir brotos dos dois lados, entendeu? E aí, cada um desse forma uma nova família de orquídeas. Então, só depois que começar a brotação, aí você vai poder fazer essa divisão aqui. Por enquanto, você pode deixá-los tranquilos. Existem pessoas que, nesse período mesmo da dormência, já pega, já faz o corte, deixa secar o corte. Funciona também, né? Mas quanto menos a gente estressar a planta, melhor. E, por exemplo, a gente tem essa aqui, né, que é uma orquídea. E essa outra aqui. Todas as orquídeas têm a fase de dormência? Nem todas as espécies de orquídeas, como eu falei no início, nem todas elas passam por esse período de dormência. As orquídeas de porte maior, por exemplo, esta Cattleya aqui, Pastoral Inocência, que já está entolcerada, às vezes ela quase que nem chega a entrar em dormência. Mas é comum, porque é uma planta já bem grande, ela tem várias brotações por todos os seus lados. Às vezes, quando termina essa floração aqui, essa parte da planta aqui, ela já está emitindo broto. Então ela dá um tempo, assim, né? Ela não tem o tempo. Algumas delas nem dão tempo para descanso, né? Algumas delas já tem o seu metabolismo ativo ali o tempo todo. Termina a floração, a planta, você olha na base dela, já tem um brotinho novo crescendo, então ela está assim, indo igual trem a vapor, né? De vento em popa. É um crescimento constante, mas existem várias espécies também que elas pausam realmente, né? Elas perdem as suas flores, aí você observa que a nova brotação demora a surgir. Normal. É normal. Às vezes você fica até preocupado, né? Nossa, quanto tempo, meses até ali. Mas é normal da planta. Ela precisa desse resguardo ali, desse descanso para ela se reestruturar e começar uma nova fase, um novo ciclo. E essas outras que a gente tem aqui, elas também fazem, né, a dormência? Ou fazem? Todas essas aqui, sim. Depois que termina a floração, elas passam por um período de repouso até ela se renovar, soltar brotinhos novos e depois
começar a desenvolver esses brotinhos novos para vir as próximas florações. E Rose, a gente comentou, né, de que a gente olha, nossa, tá caindo todas as flores, tá morrendo, né? Como que eu posso diferenciar? Essa orquídea tá entrando em dormência, essa orquídea tá doente. Tem algum aspecto que eu posso observar? Sim, sim, com certeza. Você conhecendo a orquídea que você tem ali aos seus cuidados, conhecendo o nome da espécie que você está ali cultivando, a partir daí você já pode determinar que mês, qual é o período de dormência dessa orquídea. Se tá correto, né? Por exemplo, estas catacetes aqui, elas estão no inverno e estão perdendo as suas folhas. Elas estão no período de dormência normal, natural. Mas se lá em outubro, novembro, ela não estiver apresentando os seus brotinhos, já em pleno desenvolvimento, porque no final do ano elas já estão todas floridas, aí é uma fase para você se preocupar. Se você notar que esses pseudobulbos começam a murchar, fica totalmente enrugado assim, sem brotação, aí é preocupante sim, porque aí sim denota que a planta está com problemas. Entendi. E a gente sabe, né, que no mundo que a gente vive, o clima não tá, às vezes, né, compatível com o que é, porque a gente tem, né, todo esse aquecimento global, né? Então pode afetar também, tem a ver, às vezes vinha fora de época, a dormência. Como que a gente pode saber? Pode vir fora de época sim, mas não é uma coisa assim muito frequente, muito exorbitante não, sabe? Muito assim, fora da casinha realmente. Você tem que observar o andamento da sua orquídea sempre, todos os períodos do ano, nas 4 estações. Por isso que eu digo sempre, eu recomendo, etiquete a sua orquídea. Coloca lá uma etiqueta, anota o período da floração, principalmente, dica, né? É uma dica excelente. Eu digo assim, anota aí no seu caderninho de dicas. Anota o período da floração da sua orquídea, anota a durabilidade das flores da sua orquídea, porque a partir daí você vai poder tirar um parâmetro, você vai poder saber quanto tempo essa orquídea ficou no período de dormência, que é considerado normal, e quanto tempo depois ela começou a apresentar os seus primeiros brotos, né, até vir as próximas flores. Então, as orquídeas, elas passam por ciclos. É muito importante a gente entender essas diferenças, pra gente não chegar lá falando assim, nossa, minha orquídea não brota, minha orquídea não dá flor, assim, o que eu faço? A gente tem a noção, né? Ó, tal mês ela fez a dormência, fez a floração, quanto tempo. Mas o que acontece? As orquídeas, elas são projetadas pela natureza para florescer todos os anos. Ainda ontem mesmo eu recebi um direct, a moça disse assim, olha, eu estou com uma catleia que já faz 3 anos que não floresce, não vê flor da catleia. Isso não é normal, porque o normal é a catleia florescer todos os anos, independente do mês que aquela determinada espécie floresce. Se ela floresce no verão, no inverno, na primavera ou no outono, não tem problema. Mas ela tem que florescer pelo menos uma vez por ano. Toda espécie pura floresce uma vez por ano. Então, 3 anos já é um período assim preocupante. A pessoa tem que tomar já as devidas medidas para recuperar aquela planta, porque senão ela fica lá estagnada e não acontece nada, ela interrompe todo o seu metabolismo. Atrapalha todo o ciclo dela, né? Atrapalha todo o ciclo, ela não solta brotinhos, ela fica adormecida ali igual uma Cinderela para sempre, né? E aí ela não cresce, não se desenvolve, fica empacada ali, não sai daquilo. E acontece também quando ela não recebe aquele tratamento adequado durante o ano todo. Ô Rose, e veio uma dúvida aqui agora, vamos supor que nessa tá em dormência, mas ela tá continuando assim, passou o inverno, né, tá vindo o verão e não sai da dormência. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar ela a sair da dormência? Isadora, para você ajudar a sua orquídea que está em dormência prolongada, que já passou aquele período normal dela estar se acordando, se espreguiçando, se esticando e soltando os seus primeiros brotinhos, aí você viu que não aconteceu nada com ela, o que você pode fazer? Você pode mexer na planta, você pode desenvasar, retirar todo o substrato dela e principalmente observar como que tá o estado dos pseudobulbos, lembra?
Como que está o estado dos pseudobulbos? Eles estão durinhos? Eles estão firminhos? Você sente assim no tato se não tem nada de errado? Porque quando os pseudobulbos sofrem alguma ação fúngica através daqueles fungos do mal, os fungos nocivos, o que acontece? Vai ocorrer manchas nas folhas, eles vão sentir também, né? Sem as folhas, sem a fotossíntese que a planta produz, eles vão ficar mais fracos também, porque vai ter menos reserva de energia dentro dele. E também, quando ocorrem infecções bacterianas, a gente consegue notar só no apalpamento, assim, ó, através do Ele vai tato. estar molinho, assim. Através do tato você sente, e se você pegar uma faquinha ou um podão aqui, uma tesoura, qualquer instrumento e cortar, você vai ver que está uma meleca, a seiva dentro dos pseudobulbos, quando elas são afetadas por bactérias, bactérias nocivas, elas viram uma meleca e com um mau odor, com um cheiro bem desagradável, né? Então aí você vê que não tem mais o que fazer. O bulbo morreu praticamente, né? Isso por falta de atenção, por falta de você estar ali monitorando a sua planta. Mas se você vê que está como esta daqui, ela passou lá o seu período de dormência, o inverno terminou, a primavera chegou, as outras estão se desenvolvendo normalmente e ela ainda está estagnada, você pode tirar essa planta do vaso, você corta todas aquelas raízes velhas do pseudobulbo que já está sem atividade mesmo, né? Eu diria até que sem atividade cerebral. Porque as próximas brotações é que vão emitir as raízes novas e que vão em busca de alimento. Aí ele vai precisar procurar alimento dentro do vaso aqui, a gente precisa fornecer mais alimento para ele se desenvolver. E estes pseudobulbos mais antigos, se eles não adormecerem, a tendência é eles irem se definhando com o passar do tempo e vai levar. Praticamente morrer, né? Aí então você retira do vaso, você limpa, tira o substrato antigo, retira aquelas raízes já mortas, né? E deixa ali e veja se acontece. Existem até pessoas que dão umas espetadinhas às vezes nos pseudobulbos para dar aquela acordada. Pra ver se tá vivo. Isso. Existem algumas técnicas, sabe? É utilizado em catleias também, quando as plantas passam por períodos de dormência assim muito prolongadas, que às vezes surtem resultados também. E com as catacétums não é diferente, é um vegetal também, né? É uma planta. Aí então a gente torce sempre para que ela passe o período normal de dormência e acorde depois, mas depois senão você usa algumas técnicas aí. Mas agora você vir com aquela adubação excessiva, não resolve. Você vir com água excessiva aqui, molhando dia sim, dia não, alimentando dia sim, dia não resolve, não adianta. A planta que está em dormência, ela não vai absorver mais água, mesmo que você der água ali para ela todo dia, para ela acordar, ela não vai, vai dar um efeito rebote aí, você vai acabar mais prejudicando do que ajudando a planta a acordar. Então ela vai estar adormecida ali, você vai jogar água na cara dela. Não vai acontecer nada. Ela vai se estressar mais ainda, acabando morrendo mais rápido, né? Então vamos aguardar que tudo corra bem. Ô Rose, e no outro podcast a gente falou sobre a competição, né, com aqueles matinhos que dá. Vamos supor que a minha orquídea, ela tá em dormência e começou a aparecer esses matinhos. O que eu posso fazer? Vai atrapalhar a dormência? Vai atrapalhar depois, né, a floração futura? O que eu faço? Eu arranco esses matinhos? Dou mais alimento para a orquídea? O que eu posso fazer? Olha, Isadora, quando os matinhos se proliferam aqui do vaso da orquídea, aquela orquídea que está em dormência, o que vai acontecer é que eles vão sugar todos os nutrientes que estão aqui dentro do vaso da orquídea. Ela está dormindo, ela parou o seu metabolismo, né? A sua atividade está ali estagnada e ela está repousando, recuperando as suas forças para depois apresentar nova brotação. E os matinhos que vivem aqui são aqueles ladrões, né? Ladrões de substrato e de água. Embora os pseudobulbos, eles
tenham reservas dentro dele, como eu já expliquei em outro momento. Eles foram ao longo do ano formando uma reserva de água e nutrientes dentro do pseudobulbo. Tanto é que você pode também, se você quiser, não é necessário fazer isso, você pode retirar os pseudobulbos deste vaso, cortar as suas raízes antigas e deixá-lo aguardando a próxima brotação, mas não tem necessidade. Mas no caso dele continuar assim, plantadinho, esperando a próxima brotação e o vaso estar cheio de matinho, quando ele acordar e soltar os seus primeiros brotos, vai ser assim como quando você tem crianças em casa, sabe? Que as crianças estão sempre chamando, mãe, eu estou com fome. E os adolescentes, mesma coisa, né? Igual quando eu tinha os meus filhos aqui em casa, era toda hora, mãe, eu estou com fome. Os brotinhos das orquídeas, a mesma coisa. Ele vai começar a soltar as suas raizinhas, que é aquelas pontinhas verdinhas, e vai começar se infiltrando aqui dentro desse substrato mais antigo, em busca de alimentos, sempre chamando pela mãe, eu estou com fome. Mas se ele encontrar aqui um substrato já sugado, né, de todas as suas reservas pelos matinhos, o que vai acontecer com ele? Vai ser uma criança desnutrida, uma criança subdesenvolvida, uma criança fraquinha, raquítica, né? E não é isso que a gente espera para a nossa orquídea. Sim. Quando você vê que as suas orquídeas estão brotando, a gente sempre espera que os próximos brotos sejam sempre mais fortes e mais vigorosos do que o anterior, né? Que os filhos sejam sempre mais fortes, que as mães aqui, no caso desses bulbos aqui, de pseudobulbos de catacetum, né? Porque quando os pseudobulbos se desenvolvem na sua plena potência, o que vai acontecer depois? Vem aqueles cachos de flores, igual eu mostrei na última estação das catacetum, aqueles cachos extraordinários, com seu limite máximo de flores por haste, você entendeu? É muito lindo, fica divino, aquelas flores exuberantes. Então é isso que a gente espera das florações das orquídeas. E não importa a espécie, né? Mesmo que você encontre ou que você cultive alguma outra espécie que não passa por esse período mais drástico de dormência, é importante você cuidar dela na fase de repouso e na fase, principalmente quando começam a brotação, para que os bulbos venham fortes e sadios, para depois nós termos flores espetaculares também. Ô Rose, então, por exemplo, né, a dormência, se ela não seguir o ciclo, né, da orquídea, pode afetar a floração futura? Pode afetar, sim, porque falando aqui deste gênero de orquídea, o gênero catacetum e as outras afins que são todas meio parecidas, né, que são orquídeas de tipo senescente, ou seja, elas perdem todas as suas flores, as suas folhas no período de repouso e depois brotam e começa o ciclo tudo tudo novamente. Então isso pode acarretar numa floração deficiente depois. Às vezes, se o pseudobulbo não se desenvolver na sua potência ali, ficar aqueles pseudobulbos fortes e roliços com bastante reserva de nutrientes dentro, às vezes ele não consegue nem emitir as hastes florais. Ou se ele emitir, ele pode emitir com flores mais fracas, com menos flores por hastes também. Ô Rose, pra gente fechar, tem alguma, assim, orquídea que a gente fala assim, nossa, olha, o período dela de dormência é um tempo muito grande? Tem alguma que você lembra, assim, nossa, essa tem um período enorme? Ou são um período parecido todos? Como que é? Isso também varia de espécie para espécie de orquídea, né? Existem orquídeas que você nem observa o período de dormência delas. Você nem chega a perceber. Aquela ali seria um exemplo. Essa aqui seria um exemplo, principalmente as orquídeas entolceradas, né? Que elas têm frentes para todos os lados. Sim. Igual essa daqui que apresentou as suas flores este ano, bem assim alternadas. Olha, já tem 2 hastes com florações abertas. Estes botões aqui, ó, quase próximo da abertura. Tem uns aqui um pouquinho menos. Tem botões aqui dentro da espata ainda. Olha só, olha, botões dentro da espata ainda.
e aqui embaixo também se formando, mas tem botões para todos os lados. Isso se chama então uma planta entolcerada. Quando coincide dela abrir todas as suas flores ao mesmo tempo, a floração fica espetacular. Mas tem as vantagens e as desvantagens, como sempre, né? Quando ela está assim, com as suas flores mais alternadas, você tem uma floração mais prolongada. Você está com a sua orquídea aqui próximo de você por mais tempo, ornamentando a sua sala. Por exemplo, essa, né, ela tá aberta, tá linda. Então essa vai demorar um pouco mais para abrir. Então quando essa abrir, provavelmente talvez não tenha essa, né? Então ela não é todas mas juntas, às vezes, né? sim, mas às vezes essas próximas aqui ainda conseguem acompanhar. Aí você ainda consegue filmar, fotografar, a maioria delas aberta naquele conjunto assim, porque elas são flores de duração prolongada, sabe? Então elas conseguem às vezes acompanhar e te dar esse espetáculo. Por isso que vale a pena você ter as suas orquídeas entolceradas. Agora, em relação à dormência, às vezes você não observa a dormência dela. Quando essas flores aqui terminarem, algumas espécies de catleias já estão com os seus brotinhos ativos na base ali do pseudobulbo. Outras espécies já são diferentes. Termina a floração, ela entra em dormência e demora para soltar novos brotinhos. Então isso vai variar de espécie para espécie. Então é preciso sempre você entender qual é a orquídea que você tem ali no seu cuidado, que você está cultivando ali, que você está observando no seu dia a dia, no dia a dia ali da sua planta, para você entender, ela está num período normal, ela não está, ela está atrasada, ela adormeceu por muito tempo. Eu acho que uma dica importante é etiquetar, né, a orquídea. Sim, com certeza, Isadora. Essa é uma dica excelente que nós já falamos aqui também em outras aulas, né? Etiquetar sempre, marcando lá o período da floração da sua orquídea, é uma dica excelente que eu aconselho até você anotar aí no seu caderninho de dicas, né? Anotando o período em que a sua orquídea floresceu e quanto tempo durou, no próximo ano, quando vir o próximo ciclo, você já vai estar preparado, você já vai estar entendendo. A minha orquídea está normal, a minha orquídea está no período normal dela de repousar, a minha orquídea já está brotando, está normal também. Ou a minha orquídea adormeceu, a minha orquídea não quer acordar, passou 1 ano, passou 2, passou 3, a minha orquídea não soltou broto. O que está acontecendo com a minha orquídea? Minha orquídia vai morrer? Tudo com a etiqueta a gente consegue ter a base, né, de tudo. Com a etiqueta ali, com os seus dados, mesmo que você anote no seu caderno, né, isso é importante. O importante é fazer a anotação ali no seu celular, pega o bloco de notas lá, faz as suas anotações. O importante é você controlar as fases da sua orquídea, para você entender e não chegar lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e ficar na dúvida, o que está acontecendo com a minha orquídea. Assim você já vai ficar preparado, você vai saber quando começar a adubar novamente a sua orquídea, quando dar a água necessária para a sua orquídea. E aí tudo vai ser mais fácil, a sua vida vai ter menos preocupações com a sua planta, você vai ver que ela está se desenvolvendo normalmente. Porque, Rose, como o caso, né, que você recebeu no direct de 3 anos que não estava tendo a floração, o normal é a orquídea florir todo ano, certo? Sim, qualquer espécie de orquídea, independente se for orquídea grande, pequena, média, micro, é normal todas as espécies florescerem pelo menos uma vez no ano. É diferente das orquídeas híbridas, igual esta Cattleya Pastoral Inocência, que quando as orquídeas híbridas têm 1 pai, 2 pais, porque existem orquídeas que têm até 2 pais, né, ou 3 pais, porque até nisso elas são iguais no ser humano. Porque existem vários cruzamentos, várias matrizes ali para formar uma planta só. Não é de um ano para o outro que você consegue formar um híbrido igual este aqui. Ela passou por várias misturas ali de genes, né? Cada polinização foi utilizado um gene diferente. Então, no DNA desta planta aqui, ela pode ter 3 períodos de floração, 2, 4, isso
depende de híbrido para híbrido. Por isso que às vezes você encontra híbridos que florescem 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, algumas 4 vezes no ano, você entendeu? Sim. Então elas foram desenvolvidas para isso, para você ter flores mais vezes no ano, flores duráveis, flores mais belas, mais assim, coloridas, mais perfumosas, são todas características selecionadas exclusivamente para cada híbrido. E isso são feitos dezenas de cruzamentos até chegar naquele ponto exato que o hibridador deseja. E que nós desejamos também, né? Porque nós também queremos ver essas flores belíssimas. E, gente, se vale assim como um incentivo para quem está assistindo aí para cultivar a orquídea. Eu tenho 20 anos, eu nunca cultivei orquídea. Comecei a acompanhar a Rose no Instagram, eu e minha avó. E aí a gente comprou nossas primeiras mudinhas. E a gente tá adorando, tá cultivando as orquídeas, seguindo as dicas da Rose, né, etiquetando, vendo substrato, como a gente falou no outro podcast. Então eu acho que enche a nossa mente, assim, né? A gente fica tão feliz quando vê essa... Olha, que coisa linda. A gente acha linda, né? Olha, essa é a média. Sim, essa seria a média. Olha que linda também. Todas maravilhosas. Eu não tenho como falar assim, uma orquídea mais linda que a outra, porque, nossa, são todas maravilhosas, porque são plantas especiais, né? A natureza nos proveu de flores maravilhosas. E depois, com a ajuda da mãozinha ali do homem, né? Fazendo aqueles híbridos espetaculares, a gente não resiste a essas flores, Isadora. A gente não resiste. E o cultivo de orquídeas, ele veio para suprir várias funções na nossa vida, né? Assim, variando para o objetivo de cada pessoa. Sim. Muitas pessoas cultivam suas orquídeas, vivenciam o trato ali diário com as suas orquídeas para várias finalidades. E um deles é para hobby, para ter o seu momento de lazer, independente do momento de vida que cada pessoa esteja passando, porque uma pessoa é diferente da outra, né? Por exemplo, uma jovem igual você, iniciando o seu cultivo de orquídea, você está com a mente aberta assim para novas descobertas, né? Novas experiências, conhecer um mundo fantástico. O mundo das orquídeas é um mundo extraordinário, Isadora. Você vai se surpreender a cada dia com cada nova flor que você encontrar pelo caminho. E existem outras pessoas também que têm outras finalidades, né, para o trabalho com as orquídeas. Por exemplo, os comerciantes, os produtores, eles já têm a finalidade assim de comercializar, de ganhar dinheiro, né? E um empreendimento assim é muito bom também, porque quem não gosta de ter um dinheirinho ali, né, Isadora, para seu meio de vida, para sustentar a sua família, né? E isso é espetacular. Você já une o útil ao agradável, né? E também existem outras finalidades também para o cultivo das orquídeas, como terapia, principalmente. Existem muitas pessoas que, inclusive psicólogos, psiquiatras, recomendam realmente você ter um hobby que seja prazeroso para você, porque aí, a partir dos seus próprios cuidados ali, da sua interação com a planta, daqueles períodos, daqueles momentos ali que você dedica para a sua planta, é um momento tão especial que você acaba esquecendo de outras coisas que vêm te perturbar a mente. E as orquídeas, elas te trazem relaxamento, e esse tempo que você está ali ocupado, a sua mente está trabalhando. Você desenvolve a sua capacidade mental de novas aprendizagens, você desenvolve a sua memória, porque para você lembrar que dia que você regou a sua orquídea, que dia que você adubou a sua orquídea, que dia que a sua orquídea esteve florida, que dia que a sua orquídea vai brotar, quando que vai chegar a próxima floração da minha orquídea. Para tudo isso, você precisa estar com a sua memória afinada, né? Verdade. Estar com a sua memória trabalhada. E Isadora, tem coisa melhor que isso para você trabalhar a sua memória e vislumbrar lá um futuro belíssimo lá na sua frente, você lá com 100 anos, 110 anos com a sua memória ativa. Olha só, porque para a gente cuidar bem das nossas orquídeas, a gente precisa estar sempre ativo, sempre indo em busca de conhecimentos. E quanto mais conhecimentos a gente busca,
mais a gente vê que a gente não sabe nada. E mais fica curioso, mais quer e mais aprender. a gente fica curioso, e mais a gente quer buscar, mais a gente quer aprender, e com isso a gente está trabalhando o nosso cérebro, a nossa memória, né? É verdade. E eu acho que do podcast de hoje a gente tira bastante coisa, né? Então, Bastante aprender coisa, as sim. fases da orquídea, entender a dormência, se ela tem, se ela não tem, dependendo da espécie, né? Então, muita coisa pra gente Com certeza, aprender. com certeza, Isadora. E amanhã, se a gente voltar aqui e falar do mesmo tema, do mesmo assunto, pode crer que vai dar. ter muitas perguntas. Vai ter muito sim, tema, muito pano pra manga ainda pra Sim. gente falar, porque não acaba. Tem muitas coisas assim espetaculares pra gente falar aqui, pra gente passar um pouco dos conhecimentos que a gente vai adquirindo assim no dia a dia, ali no cuidado com as nossas orquídeas, nos tratos lá dentro do orquidário, tudo que a gente vai vendo, observando, então a gente quer passar adiante. E Isadora, depois que você vê umas florações belíssimas, a gente tem assim uma vontade, né, de compartilhar, de mostrar para as outras pessoas que a vida tem o seu lado bom, tem o seu lado belo, tem o seu lado prazeroso, tem o seu lado perfumado, que a vida não é só momentos assim de estresse, de coisas ruins, de notícias desagradáveis. Então a gente quer passar esse lado bom para as pessoas, que faz bem para as pessoas. Porque isso aí dá esperança para a gente viver. E Mostra a Isadora, vida, né? para você viver, ter uma vida longa e plena e feliz, você tem que ter esperança. Esperança verdade. de que tudo vem de melhor. E o que você vai receber se você cuidar bem da sua orquídea, dar tudo que ela precisa, dar água na hora certa, dar o alimento na hora certa, dar os outros tratos culturais na hora certa, o que você vai esperar? Só coisa boa depois, né? Aquelas belas floradas. Então, a nossa vida, a gente tira esses exemplos também. A gente busca sempre a melhoria para o nosso futuro, né? E isso, verdade. resumindo, é a esperança. A gente tem esperança de viver muito ainda e bem. E tem que viver com a esperança, né? Sim, e bem, né? E bem. Isso que é importante. E nada melhor que as orquídeas para nos fazer bem. É verdade. O que a gente compartilha com os nossos seguidores. E Isadora, toda quinta, toda terça, a gente traz conteúdos novos aqui, sempre aprofundando cada vez mais, né? E a gente convida os nossos seguidores a deixar as suas dúvidas nos comentários. Se estiver passando por algum perrengue, aí, digamos assim, né, com as suas orquídeas e não esteja conseguindo resolver, traz aqui pra gente, compartilha aqui pra nós o que é que você está passando aí com as suas orquídeas, pra gente vir, agora eu estou aqui acompanhada, a Isadora vai me ajudar a resolver o seu problema, a te ajudar a entender o que está acontecendo com a sua orquídea em cada fase da sua orquídea, para você ter lá na frente as belas flores que você deseja. É para isso que você está cultivando as suas orquídeas. E esse é o nosso intuito aqui, né? Ajudar cada vez mais. Com certeza. E agora nós unimos as forças, né, Isadora? Você com as suas plantas vai aprender muito e juntas aqui vamos passar mais conhecimentos também. Então a gente se encontra no nosso próximo podcast, com certeza. E eu agradeço muito aos ouvintes que estão nos prestigiando e pedir para curtir, compartilhar o vídeo, ajudar o crescimento aqui do nosso canal. Isadora, muito obrigada pela sua participação e eu te espero aqui no próximo podcast. Pode deixar. Tchau, gente. Muito obrigada.